Olá, pessoal. Bom dia aí para todo mundo. Poxa, que honra, né, poder começar aqui os e-talks de hoje. É minha primeira vez, né, como eu falei aqui para vocês. Então, estou bem animada, bem empolgada mesmo de trazer esse tema aqui, que tanto faz parte aí da minha vida e vocês vão entender por quê. Mas antes de começar, eu queria começar parabenizando aqui todo o time envolvido na organização do evento. Dá para perceber aqui em tudo que eles fizeram, o cuidado, o carinho, né? Então, pessoal, parabéns de verdade. Queria agradecer também, mais uma vez, né? Já fiz isso, mas queria aqui agradecer perante todo mundo a Lari e o Joani, que foram as pessoas que me acompanharam durante aqui a organização dessa palestra para vocês. Lari e Joani, obrigada mesmo, valeu de coração, né? E bora lá então para o nosso papo de hoje, pessoal. Quero começar me apresentando bem rapidamente para vocês. Acredito que aqui todos já me conheçam, mas de qualquer forma eu acho válido. Eu sou a Flá Ferreira, faço parte aqui do time de People e Talent da Zibra e hoje vou falar para vocês um pouco sobre a cultura da aceleração, aprendendo a desacelerar para não parar. E eu começo então, pessoal, trazendo aqui algumas reflexões, tá? Algumas perguntas que já vão fazer a gente entender o que é a cultura da aceleração e, sobretudo, quais os impactos que ela pode trazer para a nossa vida e também para a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. E a primeira pergunta que eu trago... Opa, não está funcionando aqui. Problemas técnicos. Foi. E a primeira pergunta que eu trago para vocês, pessoal, é essa. Você ouve áudios ou podcasts acelerados? Costuma ver vídeos no 2.0? Não tem muita paciência para ouvir os outros falando? Se sente cansado, estressado ou estressada demais para conversar e se relacionar com as outras pessoas no dia a dia? Ou mesmo sente alguma dificuldade de se manter com a mente presente durante uma conversa? Se as suas respostas foram sim para alguma dessas perguntas, você fatalmente já está sofrendo aí os impactos da cultura da aceleração na sua vida, ou mesmo que de forma até sutil, também na maneira como você se relaciona com as outras pessoas. Mas afinal de contas, então, pessoal, o que é a cultura da aceleração? A cultura da aceleração é um termo amplamente utilizado para descrever, então, a ênfase e a valorização da velocidade, eficiência e produtividade. E ela está intimamente ligada ao avanço da tecnologia, ao ritmo acelerado da vida moderna e também tem bastante influência aí das redes sociais e da cultura digital. Um exemplo aqui da cultura da aceleração nos dias atuais é o fato de a gente acelerar áudios ou vídeos como uma forma, gente, de ganhar tempo, né? Aí uma maneira de repente, deixar aquele momento menos cansativo, menos chato, né? Eu faço isso muitas vezes, principalmente ali quando recebo um áudio muito longo da minha mãe. Então, eu faço uso aí dessa ferramenta, dessa funcionalidade aí das diversas plataformas para poder agilizar o processo, tá? Mas o grande ponto aqui, pessoal, é a gente entender que quando a gente acelera as coisas, a gente acaba perdendo ali um espaço de contemplação do que a gente vê e ouve, o que é um fator super importante quando a gente fala de criatividade, né? Então, aqui o grande ponto é a gente saber quando desacelerar, né? Porque realmente não dá para a gente ficar acelerando e vivendo nesse modo, vamos dizer assim, automático por muito tempo, tá? E agora, então, que a gente entendeu um pouquinho, né, minimamente aí o que é a cultura da aceleração, vamos então entender as principais características, né, desse fenômeno, vamos dizer assim, e afinal de contas, pessoal, por que isso está aí afetando cada vez mais as pessoas que estão vivendo em ritmo acelerado, tendo inclusive a necessidade de acelerar cada vez mais as coisas. E a primeira característica que eu trago para vocês é a seguinte: o aumento exponencial da utilização das plataformas digitais é um fator que tem colaborado bastante aí para que as pessoas vivam cada vez mais nesse ritmo acelerado. E isso aconteceu muito na pandemia, né? Teve aí um aumento muito grande da utilização das plataformas, mas não é algo que vem acontecendo somente agora, é algo que já acontece já há alguns anos. E isso tudo como uma forma também de otimização de tempo.
Então, a gente utiliza cada vez mais aí as ferramentas, vivemos em ritmo acelerado para otimizar o tempo e conseguir fazer mais coisas ali dentro do nosso dia, por exemplo. Uma outra característica da cultura da aceleração é a pressão constante para realizar as tarefas. E muitas vezes, pessoal, essa pressão constante, ela nem nos é imposta pelos outros, né, por terceiros, ou pela empresa, por exemplo, ou pela família. Muitas vezes nós mesmos nos pressionamos para ter uma maior produtividade, fazer cada vez mais coisas, vivendo assim, então, nesse ritmo, né, cada vez mais veloz. Uma outra característica é a necessidade geral de estarmos conectados com tudo e com todos. Sabe aquela coisa de saber tudo que está rolando no Brasil e no mundo? Então, em tempo real, né, de preferência? Então, é uma característica também da cultura da aceleração. E é uma maneira que as pessoas têm encontrado, né, de estar realmente conectado com tudo que está acontecendo e até também uma forma de ter cada vez mais repertório para conversar com as pessoas, né, enfim, ali numa roda de amigos, né, saber tudo que está acontecendo e se posicionar, né. E também aqui, né, para fechar esse tópico, a reverência social ao desempenho e à competição. Né? Isso é bastante observado nessa cultura da aceleração cada vez mais frequente, que as pessoas estão cada dia mais buscando ter maior performance, maior produtividade realmente nas suas atividades e nos seus projetos. Aqui, pessoal, acho super importante frisar que não necessariamente essas características por si só são coisas ruins, muito pelo contrário, né? A utilização das plataformas digitais, como no nosso próprio contexto aqui da Zibra, né, super facilita que a gente consiga trabalhar, nos conectar com outras pessoas de diversos lugares aí do Brasil e até do mundo, né? Nos ajudam muitas vezes até a estudar, né? Como uma forma de otimização de tempo, aumento de performance. Então, são coisas bem positivas. Aqui o grande ponto é quando a gente utiliza, né, todas essas características de forma excessiva, né, deixando o equilíbrio de lado e fazendo com que a gente viva nesse ritmo acelerado todo o tempo. Tá? Então, é super importante a gente refletir sobre esse assunto, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês o porquê, né, dessa importância de a gente refletir a respeito disso, discutir, né, esse tema. E o primeiro aqui, pessoal, né, que eu trago é a importância da gente compreender os impactos que essa velocidade tem trazido cada vez mais para o nosso cérebro, né? E também como essa velocidade pode afetar cada vez mais a nossa capacidade cognitiva. E é o que diz, então, que traz aí alguns neurocientistas da Universidade de Harvard, que viver em ritmo acelerado pode aumentar bastante aí os déficits de atenção, a diminuição de concentração aí das pessoas, trazer distúrbios de sono, então a gente, né, tende a, às vezes, até dormir menos e dormir mal, tá? E também pode ser aí um impacto dessa cultura da aceleração, algumas dificuldades de memorização, da pessoa conseguir ali manter uma atenção concentrada durante o dia e durante as suas atividades, né? É super importante também a gente refletir a respeito para que a gente evite aí o surgimento de transtornos mentais, como, por exemplo, a ansiedade, o estresse, a depressão também, tá? Assim, né, como traz aí a doutora Ana Lembke, que é psiquiatra e professora da Universidade de Medicina de Stanford, no livro Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar isso, para virar esse jogo. E ela traz a seguinte reflexão, pessoal, do fato de nós estarmos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse ritmo frenético, pode estar nos deixando infelizes e acostumados aí, de certa forma, a buscar esse prazer instantâneo, utilizando aí excessivamente essas plataformas. Então fica aqui essa indicação de livro para vocês, essa referência. Para quem se interessar aí pelo assunto, vale super a pena, é bem interessante aqui esse livro. E também para que a gente consiga buscar o equilíbrio e termos aí clareza do que é relevante acelerar e quando é a hora de diminuir aí o ritmo, pessoal. É importante também que a gente consiga, de uma certa maneira, né, evitar, né, vivendo em um ritmo menos acelerado, que as nossas relações fiquem restritas à superficialidade, sejam relações rasas, né? Para que a gente consiga, de fato,
estabelecer conexões reais com as pessoas e saudáveis, né? E fazendo com que a gente consiga aí fortalecer o nosso senso de pertencimento a esses grupos. Realmente a gente sermos aí pessoas conectadas verdadeiramente com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com nós mesmos, o que é importante para nós enquanto indivíduo, né? É bem importante a gente tentar buscar, né, esse equilíbrio aqui nesse momento. E aí, né, dito tudo isso, vocês podem dizer assim para mim: poxa, Flá, mas é só um áudio acelerado no WhatsApp e é até divertido. Eu super concordo com vocês, é divertido, né? Até ouvir ali a vozinha da pessoa acelerado, né? Pode ser bem engraçado, inclusive. Mas aqui o grande ponto, pessoal, não é a gente questionar a funcionalidade aí dessa ferramenta, mas sim da gente entender que a gente não deve achar que acelerar todas as coisas e tornar isso um hábito seja algo normal, porque não é algo que a gente consiga sustentar a médio e longo prazo. Com certeza vai trazer impactos para a gente como um todo, tá? E é o que traz aqui a Michele Prazeres, que é doutora em comunicação, velocidade e tecnologias pela USP e também é idealizadora do movimento Desacelera SP. Ela traz exatamente essa reflexão de quanto é importante a gente refletir sobre esse assunto e não deixar que esse modo automático tome conta da nossa vida e faça com que a gente vive aí enfim, ligado nos 220 sempre e achando que isso é normal, achando que isso é natural. Uma pesquisa recente aí do Instituto Datafolha, pessoal, traz exatamente aí alguns dados sobre esse assunto, sobre esse tema em específico, né, de acelerar áudios, vídeos, enfim. E ele traz o seguinte dado, que cerca de 1/4 da população brasileira, ou seja, 26% aí dos brasileiros, assiste vídeos ou áudios em velocidade acelerada. E isso por quê? Para que a gente consiga ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Então, acumular aí mais atividades e nos tornarmos cada vez mais produtivos. A mesma pesquisa também traz o seguinte dado, que viver em ritmo acelerado aumenta em 136% a nossa sensação de realizar as tarefas em modo automático. Olha que impactante aqui esse número, hein, pessoal? 136% é bastante coisa, né? Com certeza. E aí, né, eu digo para vocês, quem nunca, né, se viu ali numa situação de que saiu de casa, foi, por exemplo, numa padaria ou no supermercado, fez o percurso de ida e volta, e quando chegou, né, percebeu que nem tinha reparado no caminho que fez, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, e quando isso acontece, acaba me trazendo ali uma certa. Eu fico até um pouco assustada, porque quantas coisas não poderiam ter acontecido enquanto eu estava ali fazendo as coisas no modo automático, sem prestar atenção no que eu estava fazendo, né? Então, com certeza vale super a pena a gente prestar atenção aí mais no que a gente está fazendo, né? Um outro dado que a mesma pesquisa traz é que 46% da população brasileira sente que falta tempo para fazer o que gosta. Olha que contraditório isso daqui, pessoal. A gente está cada vez mais vivendo em ritmo acelerado, acelerando as coisas para ganhar mais tempo e mesmo assim ainda está faltando tempo para a gente fazer as coisas que nos tragam alguma satisfação pessoal, algum lazer, né, ou mesmo algum hobby que a gente, né, encontre satisfação em realizar. Ainda está faltando tempo para a gente poder focar no que realmente importa para nós, né? E um outro dado também interessante que a pesquisa traz é que 44% dos brasileiros sentem que deveriam estar mais presentes nas relações com as outras pessoas, né? Então também está faltando tempo de qualidade para a gente se conectar verdadeiramente, de forma consistente com as outras pessoas aí que fazem parte da nossa vida. E aí, então, né, imagino que vocês devam estar pensando aí nos impactos, né, que tudo isso pode trazer para as nossas relações com as outras pessoas, né, como a gente viu lá no começo, e também na maneira como a gente socializa, né, com os outros. E aí eu digo para vocês que o primeiro impacto aqui, né, que muitos psicólogos e psiquiatras trazem como consequências, né, desse ritmo acelerado, é que as relações estão cada vez mais superficiais. As pessoas estão aí com uma dificuldade de se conectar verdadeiramente, profundamente umas com as outras. E isso por quê?
falta tempo, né? Tem faltado tempo para que a gente possa investir nessas relações, né? E com isso acaba-se aí gerando uma insegurança para se relacionar. Muitas vezes as pessoas preferem parabenizar um colega por um projeto ou, enfim, pelo aniversário, por exemplo, né? Por um comentário curto na rede social, até mesmo um like ali, né, na publicação, e muitas vezes fazem isso até com o uso de emojis. Isso tudo, né, para realmente ganhar tempo e não parar ali as suas atividades do dia a dia, vivendo nesse ritmo frenético aqui que a gente está observando. E aí, nesse ponto, pessoal, as dificuldades da comunicação, na comunicação, né, tendem a aumentar também, né, ao passo de que as pessoas não estão exercitando essa skill como deveriam, né? E aí, quando precisam construir ali um raciocínio lógico bem estruturado, ou mesmo lidar com as suas emoções ali no momento de tensão, de uma discussão, de um debate de ideias, as pessoas têm sentido cada vez mais dificuldades em lidar com isso, tá? E recorrendo assim, então, ao isolamento social. Também aí é um impacto, né, de tudo isso. Então, as pessoas tendem aí a preferir ficar em casa, se relacionar aí pelas redes sociais, por exemplo, para, né, otimizar o tempo e tudo mais, e também como uma forma de se blindar a tudo isso aqui. E aí, então, temos os efeitos de tudo isso na nossa saúde mental, com certeza, né? E são muitos, viu, pessoal? Psicólogos aí citam, né, que pode haver o aumento da ansiedade como um efeito da velocidade e da sobrecarga de informações que submetemos o nosso cérebro diariamente, tá? Então, é possível a gente se sentir ansioso, ansiosa quando, por exemplo, uma mensagem não é respondida na hora. Quem nunca, né, mandou ali uma mensagem esperando ali de imediato uma resposta, essa resposta não veio e aí se viu ansioso, ansiosa, porque, né, tinha ali aquele imediatismo, né, de receber aquela resposta logo de cara. Uma outra forma também aí que pode nos deixar ansiosos aí nesse contexto é quando acaba a bateria do nosso celular ou mesmo do notebook. E aí a gente precisa ficar um tempo ali desconectado do que está acontecendo. É observado também o aumento da ansiedade quando, por exemplo, o acesso constante e frenético das redes sociais acontece aí na vida da pessoa. Muitas pessoas fazem posts, publicações e ficam ali conectadas, né, esperando para ver o engajamento das pessoas, os comentários, os likes, e isso, né, tende aí realmente a trazer um certo estresse, né, ali para a pessoa nesse momento, e também acabar trazendo aí um quadro de ansiedade com certeza. E aqui também, né, como um outro efeito aí para nossa saúde mental, né, aumentando a ansiedade, é quando os aplicativos saem do ar. Quem não se lembra quando o WhatsApp saiu do ar, né? Ficou ali um dia fora do ar. Eu me recordo que até dias seguintes aí os noticiários, jornais, né, trouxeram ali algumas informações, algumas reportagens até com pessoas que disseram que acharam que o mundo estava acabando, que o mundo ia acabar, porque o WhatsApp saiu do ar, né? E que muitas delas recorreram a outras ferramentas similares, como o Telegram, por exemplo, porque não podiam ficar desconectadas, tinham ali a necessidade de estar conectados com as pessoas ali todo o tempo. Então, olha aí que interessante aí esse exemplo, né, gente? O nível de estresse também, né, apontado aí pelos psicólogos como um fator que pode aumentar na nossa vida, que pode desencadear também um cansaço mental para nós. E aí, nesse momento, gente, é super importante a gente buscar o autoconhecimento, para que a gente consiga identificar se esses fatores estressores aí para nós estão sendo desencadeados pelo uso excessivo das tecnologias. E nesse momento, então, tomar atitude ali e dar o passo de buscar ajuda e praticar o autocuidado, tá? Um outro fator aqui também que impacta bastante, né, na nossa saúde mental é aí a maior incidência de distúrbios psíquicos causados pela exaustão extrema, de estar todo o tempo ali conectado e vivendo nesse ritmo acelerado. Como que ocorre nos casos de burnout, por exemplo, que é algo que a gente vem escutando bastante aí nas mídias de uma maneira geral.
E é aqui, pessoal, que a minha história se conecta com tudo isso. Eu posso dizer para vocês que eu me considero, né, uma pessoa desde muito cedo, desde muito novinha, acelerada, né? Comecei a trabalhar muito nova, com 13 anos, hoje tenho 37, então imaginam aí todo esse tempo, né, vivendo nesse ritmo bem corrido, bem acelerado. E comigo, essa situação aqui de exaustão extrema aconteceu em 2012, quando eu estava concluindo a minha monografia, né, a minha faculdade também. Nessa época, eu administrava o meu trabalho em uma indústria, uma multinacional em RH, também com estágio obrigatório. Eu ia para o estágio ali 2 a 3 vezes por semana, né, então tentava ali conciliar tudo isso e realmente vivendo num ritmo bem acelerado de verdade, né? Então, ali em 2012, né, no finalzinho do ano, né, ali em meados de 2012, um belo dia, na verdade não tão belo assim, né, eu cheguei para trabalhar, estava ali organizando o meu dia, começava a trabalhar muito cedo, por volta das 7 horas, e comecei a me sentir muito mal, né, sentia ali uma batedeira no coração, uma falta de ar, a vista turva, realmente me senti muito mal, pessoal, de um jeito que eu nunca tinha antes, né, sentido. E naquele momento eu achei que eu estava infartando, eu achei que eu ia realmente morrer, porque o mal-estar era muito grande, né. Cheguei a perder os sentidos e fui levada às pressas aí para o hospital, para o pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, me estabilizaram, né, me deram ali a medicação e tudo mais. Passei o dia ali em observação e no final do dia o médico me veio falar comigo, enfim, né, me passar ali, né, um diagnóstico, e ele me perguntou como era, né, como estava sendo a minha vida, se eu estava passando por algum fator estressante ou algum problema mais grave, enfim. E eu expliquei para ele como que era a minha rotina, né, que muitas vezes eu saía da faculdade, chegava em casa por volta das 11 horas, e ali muitas vezes, quando eu fazia o estágio, né, finalizar as minhas tarefas do meu trabalho, porque como eu fui fazer o estágio, acabou que ficou ali algumas coisas pendentes, então eu ia finalizar isso por volta das 11, 11h30 da noite, e muitas vezes depois, pessoal, eu acabava emendando na monografia. Então, por muitas noites, nessa época, eu estava dormindo ali 2 a 3 horas por noite, né? Enfim, expliquei para o médico, né, tudo isso, como estava sendo a minha vida aí nos últimos 2 anos, mais especificamente nos últimos meses, e ele me disse que, combinado o meu relato com o quadro clínico que ele observou quando eu cheguei, coincidia com um quadro de estafa mental. Nesse momento, eu fiquei com um grande ponto de interrogação ali na minha cabeça, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, muito menos de burnout. Naquela época não se falava sobre burnout, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar até então. E ele me disse que se eu não mudasse a maneira como eu estava conduzindo a minha vida, as minhas atividades, né, o meu trabalho, sobretudo, eu iria fatalmente passar por aquela situação novamente, até de forma mais grave. Então, que era super necessário que eu começasse a desacelerar a minha vida, a minha rotina e passasse a ter uma relação, né, muito mais equilibrada com o meu trabalho. Tá, pessoal? Então, fica aqui o meu relato, né, o que aconteceu comigo, para que vocês possam refletir, tá bom? E o grande X da questão aqui, então, gente, é o excesso, né? Sempre aí o excesso desses estímulos e conteúdos que a gente está consumindo cada vez mais de forma veloz e como, sobretudo, nós estamos reagindo a tudo isso. Como o nosso cérebro reage a tudo isso e o nosso corpo também. E aí eu trago aqui mais uma indicação de livro para vocês, que é o Vivendo esse Mundo Digital, os impactos na saúde, na educação e nos comportamentos sociais, que é um livro aí que traz um compilado de diversos profissionais, né, da ideia de diversos profissionais que alertam para os impactos que o excesso do uso das tecnologias podem estar trazendo, então, para a nossa saúde física e mental. É bem interessante realmente, viu, gente? E aí, então, né, dito tudo isso, como então buscar o equilíbrio, né? Encontrar aí o nosso eixo, se manter bem, estáveis, tranquilos, lidando, enfim, com tudo aí que a gente faz no dia a dia, né, de forma saudável e sustentável, né, pessoal? E eu digo para vocês que é com certeza aí desacelerando, né? Para que a gente consiga priorizar o que realmente é importante
para a gente, né? E uma relação saudável também com o nosso trabalho, com as pessoas que estão ali à nossa volta, que a gente consiga descansar, que a gente consiga se divertir, estar com os nossos amigos, né? Praticar o autocuidado, de repente fazer um exercício físico ali que nos traga uma satisfação pessoal de fato, que seja algo prazeroso que a gente faça, né? Que a gente consiga se alimentar bem, ter um sono de qualidade. Enfim, pessoal, tudo isso que a gente, né, já está bem cansado de saber, mas que é tão difícil da gente colocar em prática, com certeza. E aí, né, eu trago para vocês aqui para a gente sair um pouco aí do mais do mesmo, né, para eu não falar para vocês se alimentem bem, durmam bem, né, pratiquem exercícios, tudo isso a gente já sabe, né, mas eu acho importante também a gente ampliar um pouquinho os nossos horizontes e saber que existem também outras maneiras da gente se manter estável, da gente se manter equilibrado nesse mundo frenético que a gente vive. E é o que traz também aqui o Dr. Marcelo Demarzo, que é médico, pós-doutorado em Mindfulness e Saúde pela Universidade de Saragoça, na Espanha. Ele traz a seguinte informação, que embora a medicação e a terapia sejam frequentemente recomendadas como opções de tratamento, também existem outras atividades naturais, cientificamente comprovadas também, tá, pessoal? Que podem nos ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade e do estresse, por exemplo, tá? Então, é o que eu trago para vocês aqui como mais uma alternativa da gente se manter equilibrado, que seria então mindfulness, em tradução livre, atenção plena, que seria a prática de prestar atenção ao momento presente. Pode parecer simples, mas é bem desafiador quando a gente começa a praticar, né? Eu pratico tem algum tempo, alguns anos, então é bem importante a gente dar o primeiro passo, tá, pessoal? Um dia de cada vez. E aí, nesse ponto aqui do Mindfulness, o que ele traz para a gente como, né, um ganho? Ele pode melhorar o nosso bem-estar e qualidade de vida, ele tem o intuito de trazer consciência para sensações, pensamentos e emoções do momento presente. É a gente conseguir viver aí o aqui e o agora. Isso sem julgamentos, né? Os pensamentos vão e vêm na nossa cabeça e a gente não deve, né, ficar, poxa, eu tô aqui tentando relaxar, descansar, né, ficar um pouco mais tranquilo e aí tô pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Não, o pensamento vai vir da mesma forma que ele vem, ele vai, né, se esvair e aí a gente segue ali tentando, né, se reconectar com a gente mesmo. O Mindfulness pode ser aí praticado por meio de meditação, exercícios respiratórios ou simplesmente estando mais presente nas atividades cotidianas. E aí eu trago aqui dois exemplos para vocês de formas simples que a gente pode começar a praticar o Mindfulness na nossa vida, no nosso dia a dia. E a primeira seria as caminhadas meditativas, né? Esse nome difícil, mas, né, o que seria, pessoal? Seria basicamente a gente tirar todos os fatores que nos tiram o foco. Então, por exemplo, ali o celular, a música, até as conversas paralelas ali com alguém que esteja fazendo, né, essa caminhada com a gente, para que a gente consiga se conectar com aquele momento presente. Ou seja, prestar atenção na nossa respiração, prestar atenção na nossa caminhada, no nosso passo, né? No ambiente à nossa volta. Então, por exemplo, as árvores, né? Você está ali num parque, por exemplo, né? Prestar atenção nas árvores, no canto dos passarinhos, né? Enfim, viver plenamente aquele momento como uma forma de desacelerar, tá? E a refeição contemplativa também, que seria da mesma forma aí que a caminhada, a gente tirar ali todos os fatores que nos tiram o foco, que nos tiram a atenção plena, para que a gente possa focar na nossa refeição, no que a gente está comendo, nos sabores, nos aromas, nas texturas, né? Inclusive na quantidade também do que a gente está comendo, para que a gente possa tirar o melhor proveito daquele momento, né? Então, fica aqui o convite para vocês, tentem aí encontrar um tempinho para começar a praticar aqui o Mindfulness, que com certeza vocês vão aí curtir, vão perceber mudanças bem importantes aí na vida de vocês. E uma outra forma também natural da gente começar a desacelerar, pessoal, é a meditação. A meditação, ela proporciona a autoconsciência e o crescimento pessoal.
E a meditação, ela está presente no Mindfulness, ela é um dos componentes do Mindfulness, mas não necessariamente ela tem como foco principal a atenção plena no que a gente está fazendo ali, tá? É algo mais direcionado, é algo um pouco mais focado. E envolve focar a mente em um objeto, por exemplo, um pensamento ou atividade para alcançar o estado de relaxamento do corpo e da mente. Sons que tragam, por exemplo, tranquilidade, como sons da natureza, sons de chuva, e mensagens positivas, como mantras e até frases de reforço positivo, podem ser ali utilizados de forma guiada. Então, usando aí a tecnologia a nosso favor, a gente pode buscar aí nas plataformas formas de meditação guiada para a gente começar a exercitar. Hoje eu faço 30 minutos aí, né? Não consigo fazer todos os dias, mas sempre que posso eu faço 30 minutos, mas eu comecei com 5 minutos. E aí, aos poucos, a gente vai evoluindo ao passo que a gente consegue ali uma maior concentração, né? Um maior foco nesse exercício, tá, gente? E aqui eu acho super importante dizer que a meditação, ela não deve de maneira nenhuma ser associada à espiritualidade, à religiosidade e até ao esoterismo, porque não trata-se disso, tá, gente? A meditação, né, é uma técnica aí comprovada cientificamente, tanto que a Universidade de Massachusetts, desde 1979, tem um programa bem estabelecido, né, focado integralmente ali em técnicas de mindfulness, de meditação, para o tratamento de distúrbios de ansiedade, depressão e até dores crônicas, tá? Então, fica aqui, né, também essa informação para vocês que eu acho super relevante, tá? A utilização dessas práticas, então, vão nos ajudar, sem dúvida nenhuma, a melhorar a nossa capacidade de atenção e concentração, a relaxar o nosso corpo e a nossa mente, e a prevenir ou mesmo amenizar alguns sintomas de estresse, de ansiedade e também de depressão. Mais uma indicação de livro para vocês, que traz um pouquinho, né, desse universo, seria o livro Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Ritmo Frenético. É um livro ali bem interessante que traz, inclusive, alguns exemplos de técnicas de respiração que você pode começar a praticar aí como uma maneira de encontrar, né, esse equilíbrio, de se manter um pouco mais tranquilo, tá? É escrito pelo pesquisador e psicólogo Mark Williams, que é professor da Universidade de Oxford. Então, né, com certeza uma excelente referência aí para nós, tá bom? Aprendendo então a desacelerar para não parar, pessoal. Nesse movimento é super importante, assim como o Homer aqui, né? A gente ia aos poucos saindo de cena e fazendo esse exercício realmente de desacelerar para que a gente consiga se manter bem aí no nosso dia a dia. E, né, por que não usar então a tecnologia com responsabilidade e, sobretudo, a nosso favor? E nesse sentido, então, eu trago aqui algumas dicas para vocês, né, de como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor nesse sentido. Que seria, então, por exemplo, preferir o modo noturno, né? No celular ou mesmo no notebook. Eu comecei recentemente a usar o modo noturno no notebook, porque a claridade das telas acaba incomodando um pouco a minha vista, né, por ter o olho claro. E tem me ajudado bastante, né? Até manter o foco, não sentir a vista tão cansada, né? Então, vale a pena aí a gente começar esse movimento também. Filtrar os conteúdos e definir um tempo de uso para tudo que a gente faz, né? Para tentar manter sempre o equilíbrio é bem importante também. E por que não usar aplicativos de monitoramento para que a gente consiga ter maior clareza, né, de como a gente está utilizando todas essas tecnologias, né? E aí, pessoal, eu trago aqui mais uma dica para vocês, né? Que seria essa iniciativa do Google, que é o Bem-Estar Digital, né? É um site ali, uma plataforma onde você encontra um questionário onde você pode trazer ali, né, um pouco, fazer uma reflexão e trazer ali um pouco do seu dia a dia, da sua rotina, né, dos seus hábitos e dizer como tem sido a sua experiência com a tecnologia. A partir disso, eles trazem, então, algumas ferramentas para que a gente possa desenvolver o nosso próprio senso de bem-estar digital. Tá? E aí, né, nessas dicas que eles trazem ali alguns conteúdos para todos, né? Então, para todo mundo de uma maneira geral, para a família. Então, é possível aí quem tem filhos, sobrinhos, irmãos menores, né? Enfim,
que a gente consiga aí, determinar um tempo de uso, né, das tecnologias, aí dessas ferramentas, e também definir o conteúdo específico que as crianças, então, vão poder acessar. Um outro conteúdo que eles trazem também, que eu achei bem interessante, é um conteúdo direcionado para desenvolvedores, onde eles trazem ali algumas dicas de princípios de como aplicar o bem-estar digital no desenvolvimento dos nossos produtos, né? Então, fica aqui essa indicação, é bem interessante, viu? Vocês vão curtir. E aí, né, como aí dica de ferramentas para a gente utilizar, para quem tem o celular Android, né, eles indicam então ali em configurações do nosso celular que a gente acesse o aplicativo Bem-Estar Digital e Controle Parental, que é esse aplicativo que vai trazer para a gente, pessoal, um panorama geral de como tem sido a nossa utilização do celular e das nossas ferramentas ali, né, digitais. A gente consegue ter uma maior clareza de quanto tempo a gente está passando no YouTube, por exemplo, quanto tempo a gente tem acessado o Google Chrome, os nossos e-mails, mensagens, e até mesmo quanto tempo a gente utiliza o celular dirigindo. Né? Eu achei bem interessante aqui esse ponto, porque a gente usa bastante o celular dirigindo e muitas vezes, né, naquele modo automático que a gente viu, a gente nem se dá conta disso, né? Na ferramenta também a gente consegue definir ali uma meta de tempo de uso de tela. Eu aqui, né, é um printzinho aqui da minha tela, eu defini 1 hora, né, mas aí a gente pode definir quantidade de hora dentro da nossa realidade, das nossas necessidades, né, que fazem sentido para nós. É possível também a gente definir temporizadores de aplicativos, de jogos, né, enfim, dos principais, das principais plataformas que a gente acessa no nosso celular, por exemplo. É possível também a gente definir um modo de foco, né, para que a gente consiga silenciar os alertas, as chamadas ali, né, para a gente poder focar no horário ali do trabalho, focar também nas atividades que a gente escolher, né, para desacelerar, enfim, é bem interessante. Tem o modo hora de dormir, que é um momento ali onde a gente aciona e aí eles travam então ali as chamadas, os alertas e outros sons, e também diminui a emissão de luz azul, que é algo que acaba estimulando, né, o nosso cérebro e que nos atrapalha aí na hora de dormir, tá, gente? Tem um monitor de direção, que como eu comentei, né, então a gente vai ter uma maior clareza ali de quanto tempo a gente está usando o celular enquanto dirige, e os controles parentais, tá bom? Enfim, pessoal, buscar o equilíbrio em tudo que a gente faz é super importante para que a gente consiga sempre tirar o melhor proveito de todas as coisas, mas sem deixar de lado o que é importante para nós, a nossa saúde física e mental. E como a gente pode fazer isso? Eu vou deixar aqui uma última dica para vocês e reiterar, né, o que a gente já viu até aqui. Desacelerar para não parar pode ser um bom jeito de começar. Vamos juntos! E era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Muito obrigada.